turminha do quinto ano B? Nós vamos continuar hoje em língua portuguesa a carta ao leitor. Então, vocês vão escrever no caderno a data de hoje, Jaú, 18 de junho de 2020, pula uma linha, carta ao leitor, pula uma linha, ler e escrever, páginas 164 e 165, certo? Eu vou ler para vocês as duas cartas da página 164. Olha, não esqueçam, coloquem a data curta aqui em cima, certo? Então, vamos lá. A carta 1. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado, sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvete e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço, Danilo, 9 anos, São Paulo. Elaborado pela equipe CEIAI, certo? Agora a carta número 2. Prezada revista De Olho no Universo. Fiquei indignado ao ler a matéria publicada por vocês em 29/8/2019, que aborda o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária de moradores que vivem nas proximidades das praias afetadas para auxiliarem na limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nessa ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação na pele até o câncer. As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamento e vestimentas seguras podem manusear esses compostos. Isso é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado aos leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Então, essa é a carta número 2. A carta número 1, nós temos lá o menino, o Danilo, falando sobre como ele ficou encantado de saber a variedade de sabores de sorvete que existem pelo mundo. A segunda carta é a carta de um médico, falando sobre os perigos que esses moradores que moram perto dessas praias no Pernambuco, que sofreram um vazamento de óleo, que estavam ajudando a limpar a praia. O perigo que eles correm, manuseando esse material de forma inadequada. Então, são duas cartas que estão escritas completamente diferentes. Então, o que vocês vão fazer? Lá embaixo, eu coloco para vocês, tá bom? O que vocês vão fazer? Na página 165, vocês têm ali, ó. Após lerem e analisarem as cartas, preencham o quadro a seguir e socializem para a turma com o apoio da professora. Vocês vão socializar só comigo, tá? Tira a foto. E aí eu vou lendo as atividades de vocês. A carta 1 e a carta 2 é a mesma coisa que vocês precisam observar para preencher aqui, certo? Então, eu vou ler lá. Como começa a carta? Então, vocês vão voltar lá na carta, a carta 1, tá? Tá separado, ó. Carta 1, a tabela para vocês preencherem. Carta 2, a tabela para vocês preencherem. Então, vocês vão começar pela carta 1. Volta lá na carta 1. Como ela começa? Então, como que o Danilo, ele começa essa carta? Que saudação ele começa usando? Certo? Então, vocês vão lá. Se vocês acharem mais fácil, pode pintar. Conforme vocês forem encontrando as informações, pintem as informações. Caso, professor, eu não quero, eu vou escrever direto. Não tem problema, é só sugestão, certo? Então, vai lá. Como começou a carta? Como o leitor se identifica? E aqui, qual o assunto da carta? Como o leitor se identifica, gente, é o nome dele, como ele se identificou, como ele colocou
o nome dele ali, tá? Qual é o assunto da carta? Sobre o que essa carta está falando? Qual é a opinião do leitor sobre o assunto? Então, o Danilo deu a opinião dele a respeito da matéria sobre os diversos sabores de tipos de sorvetes do mundo. Vocês vão colocar qual foi a opinião dele. E como a carta termina? Como que o Danilo termina essa carta? Certo? Agora na carta número 2, é a mesma coisa. Como ela começa? Vai lá, qual é a saudação que ele utiliza? Como o leitor se identifica? Olha, vocês podem, tem duas opções. Vocês podem colocar o nome do leitor, que ajuda você, que é a identificação dele. E aqui, ó, na carta número 2, ele se identifica, ele fala sobre essa matéria e ele fala que ele é o quê? Ele tá dando a opinião dele, mas uma opinião embasada, porque ele é o quê? Esse da carta número 2, o Eduardo. Ele tá falando isso por falar, ele não conhece, ele não sabe do que ele tá falando, ele não conhece sobre o assunto? Não, ele coloca a opinião dele ali embasada em alguma coisa, porque ele é o que ele é, certo? Então vocês podem colocar o nome dele e o que ele é, a profissão dele, tá? Qual o assunto da carta? Sobre o que foi falado nessa carta? Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Qual a opinião dele a respeito desse assunto? A respeito dos moradores locais estarem ajudando a recolher o óleo da praia. Vocês vão lá e escrevam. E como ele termina a carta? Certo? Estou esperando. Qualquer dúvida, vocês me mandem. Pode perguntar. Gente, às vezes fica envergonhado de mandar dúvida. Não fiquem envergonhados. Podem mandar. Eu vou explicando para vocês. Às vezes a dúvida de um é a mesma dúvida do outro. E aí todo mundo vai se ajudando, certo? Precisou, manda mensagem, manda um áudio, manda escrito, manda vídeo. E aí nós vamos tirando as dúvidas, certo? Estou esperando as atividades de vocês. Boa atividade, até mais!